Estão me escutando? Sim. Tá. Então, vocês conseguiram acessar lá no AVA as aulas que foram gravadas? Não tentei. Tá. Depois vocês dão uma olhada lá, ver se está funcionando e se tiverem algum problema, vocês me comuniquem, tá? Vou começar compartilhamento. Vocês estão vendo minha tela aí? Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Sim. Então, beleza. Ó, para adiantar, eu já escrevi algumas coisas aqui, tá? Então, MATLAB e Octave, eles trabalham com já funções internas que relacionado com álgebra linear, né? Então, essas são as três funçõezinhas internas do MATLAB e do Octave e que fazem álgebra linear. O determinante, ele retorna o determinante de uma matriz. O inv, ele retorna a inversa de uma matriz de entrada. E o eg, ele retorna o vetor de um vetor de valores da matriz de entrada. Ou então, se você atribuir o eg, né, de uma matriz a duas variáveis de saída, né, ele vai retornar, além do alto valor, também o alto vetor. Tá? A gente vai falar em detalhe desses três itens. Né? Então, para começar, a gente tem aqui uma matriz A, 2 por 2, né? A matriz 1, 2, 1, 3, né? Então, se a gente digita isso aqui no Octave, ele vai me dar essa matriz aqui. E se coloca o determinante de A, ele vai automaticamente calcular o determinante da matriz 1, 2, 1, 3, né? Que é 1 vezes 3 menos 2 vezes 1, que é igual a 1. Né? Então, ele faz isso aqui automaticamente. Obviamente, eu vou estar aqui mostrando uma matriz muito fácil de calcular, mas você pode calcular uma matriz n por n, que ele vai te retornar o determinante dessa matriz, simplesmente entrando com o comando det e a matriz que você deseja calcular o determinante. Enviar é o inverso da matriz A. Então, o inverso da matriz A é a matriz A menos 1. Né? Então, é a matriz que você calcula para obter o inverso desse valor de A aqui. Então, você coloca em enviar, ele vai te dar o inverso. E o eg, bom, o eg requer um pouco mais de trabalho, né, para entender a função eg, e porque ela envolve cálculo de autovalores e autovetores. O que significa isso? Vocês já viram lá equações de autovalores e autovetores? Sim. Então, vamos supor que você tem a equação aqui. A multiplicado por V. Então, esta é uma equação de autovetores e autovalores. E a gente diz o seguinte. O lambda é o autovalor correspondente à matriz A e o B é o autovetor correspondente à matriz B. Mas isso aqui só é verdadeiro para todo o autovalor lambda, né? Existe um conjunto de autovetores, né? Que a gente chama de autoespaço, né? Um E de lambda, que é o autoespaço. E a gente vou te mostrar aqui rapidamente, relembrar como é que calcula esses
esses altos valores e os altos vetores, né, que pertencem ao alto espaço E lambda. Então, se a gente quer calcular o alto valor, né, dessa equação de alto valores, a gente tem que calcular o determinante de lambda I, N, menos A, e igualar esse determinante a zero. Certo? O que é o IN? O IN é uma matriz identidade. A gente sabe que a matriz identidade, ela não altera o produto de uma matriz por uma identidade, não vai alterar a matriz. Então, é um elemento neutro, né? Então, se a gente calcular o determinante desse produto, eu vou obter os valores, né, os altos valores para lambda. Muito bem. Para essa matrizinha simples aqui que a gente fez, né, o que a gente tem que fazer? É uma matriz 2 por 2. Então, para calcular o lambda nela manualmente, a gente tem que multiplicar o lambda por uma matriz identidade. Já que a minha matriz A aqui é uma matriz 2 por 2, né? Minha matriz identidade também será uma matriz 2 por 2. Menos a matriz A, que é 1, 2, 1, 3. Né? Isso aqui vai resultar na matriz lambda vezes 1 da lambda, lambda vezes 1 vai dar lambda, então vai dar uma matriz diagonal cujos valores é lambda, menos essa matriz aqui, vai ficar lambda menos 1, 0 menos 2 dá menos 2, lambda menos 1, 0 menos 1 dá menos 1, e lambda menos 3. E agora o que resta fazer é calcular o determinante dessa matriz. Então, quando a gente calcula o determinante dessa matriz, né, calcular o determinante dessa matriz, eu vou obter um lambda mais, né, que vai ser... Bom, eu não vou fazer esse cálculo, mas é calcular o determinante aqui, vai dar uma equação do segundo grau, e aí essa equação do segundo grau vai conter duas raízes de valores... deixa eu só pegar aqui, que eu não vou fazer essa conta. Se vocês quiserem, é muito simples. Não diga que é simples, professor. É simples. Pode ficar tranquilo que é simples. Vai voltar o valor 0,26, né? Não tem espaço aqui. E o outro valor vai dar 3,7. Né? São os altos valores dessa matriz. E aí, para calcular os... Ixi, eu não tenho espaço aqui. Vamos ver se eu consigo um espaço aqui. Pronto. Para calcular os altos vetores, qual o procedimento que a gente tem que fazer? Procedimento, né, para obter os altos vetores, tem que levar em consideração estes altos valores. Para cada alto valor, eu vou ter um conjunto de autovetores. Então, a gente parte da equação A multiplicado pelo alto vetor V igual a V. Né? Se eu passar esse termo aqui para o segundo membro, eu vou ter uma matriz nula igual a lambda V menos A vezes V. Certo? E se eu coloco V aqui em evidência,
né? Eu vou ter lambda menos A vezes V. Né? E aqui o que eu faço é multiplicar esse lambda por uma matriz identidade. Menos A vezes V. Se eu multiplicar o lambda por uma matriz de identidade, eu não vou estar alterando esse lambda. Tá? Bom, mas eu só posso fazer isso aí, como eu já falei anteriormente, para todo o alto valor lambda existe, né, um alto espaço que a gente pode calcular. Um alto espaço de vetores, né? Então, o que é esse alto espaço? Esse alto espaço é uma matriz que contém autovetores que correspondem a lambda. E como é que eu calculo esse alto espaço? Esse alto espaço é a partir do espaço nulo do produto de lambda pela matriz identidade menos a matriz A. Tá? Então, primeiro que eu tenho que calcular os lambdas. Então, os lambdas daquela matriz anterior, né, lambda 1 igual a 0,2679 e o lambda 2 igual a 3,7321. O que significa dizer que o alto espaço para o alto valor 1 será o alto espaço para 0,2679, que vai ser igual ao espaço nulo. Esse N aqui é o que a gente chama de espaço nulo. De lambda, e o meu valor de lambda é 0,2679 vezes a matriz de identidade menos a matriz A. Então, isso aqui vai dar 0,2679, 0,2679, né? E essa matriz vem do produto do alto valor pela matriz de identidade, menos, vou colocar o N aqui, menos a matriz A, né, que é 1213. E isso aqui vai resultar na matriz 0,26 menos 1, 0 menos 2, 0 menos 1, 0,26 menos 3. Quanto que vai dar 0,26 menos 1? Vai dar 0,74, né? Vamos colocar só esses valores. 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 2 dá menos 2. E 0,26 menos 3 vai dar menos 2,74. Então, o elemento número dessa matriz, né, vai dar esta matriz aqui. Agora, como é que eu calculo o espaço não nulo desses vetores? Então, eu vou pegar essa matriz aqui, menos 0,74, menos 2, menos 1,
menos 2,74, multiplicar pelo vetor V e igualar a zero. Bom, esse vetor aqui, ele não pode ser nulo, né? Então, eu posso defini-lo da seguinte forma. Como a minha matriz é uma matriz 2 por 2, o meu vetor V eu posso definir como sendo um vetor coluna V1 e V2. E aí eu faço o produto de matrizes aqui e transformo numa equação linear, né, com duas variáveis, menos 0,74 vezes V1, menos 2V2 igual a zero, menos 1V1, menos 2,74 V2 igual a zero, e aí eu tenho uma equação, um sistema de equações contendo duas variáveis e duas equações. Eu resolvo esse sistema e vou obter os altos valores V1 e V2, né, correspondente ao alto valor 0,26. E isso aqui vai me dar V1 igual a menos 0,9391 e o V2 vai ser igual a 0,3437, né? Correspondente ao alto valor de 0,26. Se você repete esse procedimento, né, para o alto valor de o outro alto valor 3,73, né? O mesmo procedimento vai resultar V1 igual a menos 0,5 e o V2 igual a menos 0,8. Ok? Bom, esse procedimento é padrão no Octave. Então vamos lá. Primeiro, definir a matriz A. Matriz A igual a 1, 2, 1, 3. Vocês já sabem que isso aqui vai me retornar uma matriz 2 por 2. Então, se eu quero calcular o determinante dessa matriz, determinante de A vai me dar como resposta 1. Se eu quiser calcular o inverso da matriz A, vai dar a matriz 3 menos 2 menos 1, 3. Se eu chamar V de EIG A, tá aí, são os altos valores que a gente calculou, né? O EIG A vai me dar exatamente o valor do determinante aqui dessa equação, né? A gente resolve esse determinante, vai dar uma equação de segundo grau, e resolver a equação de segundo grau aqui, né, vai me devolver esses altos valores. Agora, se eu quiser também os altos vetores, né? Então, para obter os altos vetores, o padrão é abrir o colchete V e D, né? Então, eu chamo VD igual a EIG de A. Então, aqui, o V vai me dar os altos vetores e o D vai me dar os altos valores, tá? Em forma de uma matriz diagonal. Então, muito bem. Quando eu atribuo o EIG da matriz a duas variáveis de saída, o V e o D, a primeira vai corresponder aos altos vetores e a segunda, o D, aos altos valores. Só que ela vai expressar os altos valores em termos de uma matriz diagonal. Então, para cada elemento dessa diagonal, eu vou ter os altos vetores correspondentes. Então, o alto valor 0,26 contém como alto vetores correspondente a primeira coluna da matriz V. E o alto valor 373 contém como alto vetor correspondente a segunda coluna, né, da matriz V. Entenderam? Oba!
Tamires. Tamires não. Vamos para alguém que eu nunca chamei ainda. Wilane. Tá na área? Wilane? Maurício, tá na área? Rafael. Só tem Henrique e Temerson? Maurício respondeu no chat. Oi? Ah, Maurício. no chat. Isso, no chat. Desculpa, é que eu não tô vendo o chat. Maurício, beleza. Até esqueci o que ia perguntar. Maurício, é o seguinte. Você acha que é interessante usar essa função EIG na física? Onde que você pode aplicar essa função na física? Eita. Ué, pode ser aplicada na análise vetorial, alguma coisa assim? Mas de que forma? Qual problema na física você pode usar, né, essa função para... vai te ajudar bastante? Não sei. Você já fez introdução à teoria quântica? Já. Não fiz. Você já resolveu a equação de Schrödinger para uma partícula presa numa caixa? Já, mas... Então é usado mais na quântica? Como que é a equação de Schrödinger? Também, mas você pode usar, por exemplo, em eletromagnetismo para calcular a equação de Poisson. Né? Mas na equação de Schrödinger, H-psi igual a E-psi. O que é o H? É difícil, não lembro. H é um operador hamiltoniano, né? H é menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, né, em relação a x, em uma dimensão, tá? H de x. Mais v de x. Isso aqui me leva a uma equação de autovalores e autovetores. Tá, beleza. Entendeu? Então, onde é o autovalor correspondente do operador hamiltoniano H e o psi é o autovetor correspondente. Para cada autovalor, eu vou ter um autovetor, né? Então, por exemplo, se você resolve essa função, né, para um poço, você vai calcular os níveis discretos dentro desse poço. Você vai ter o estado fundamental, o estado excitado. Cada estado de energia, você vai ter uma autofunção correspondente. Sim, então lembrei, tô lembrando. Né? Então, essas operações aqui, elas são extremamente relevantes na física. Né? Um exemplo é a solução de autovalores e autovetores, né, da equação do... O outro exemplo Osciladores acoplados. O outro exemplo é essa equação aqui. Ó. Que equação que é essa aqui? É a equação de Poisson. Tá? É um outro exemplo bastante importante de aplicação. Se der tempo, a gente dá uma olhada na equação de Poisson. Professor? Essa equação aqui, com certeza, a gente vai fazer, de Schrödinger. Pode dizer. Se eu não me engano, também é osciladores acoplados. Você chega na equação de autovalores também, não chega? Resolvendo por Lagrangiana.
Você chega num sistema de equações lineares. Beleza. Osciladores acoplados são equações diferenciais não lineares, né? Alguma dúvida? Então, essa parte aqui é extremamente importante, tá? Você saber lidar com no MATLAB, e o MATLAB já tem funções internas para fazer isso aí. No Fortran, aí a gente precisa usar pacotes um pouco mais complicados, como LAPACK e outros pacotes que fazem diagonalização de matrizes, tá? Bom, outra coisa importante é informações matriciais básicas, tá? Que a gente pode tirar de uma matriz. Isso aqui a gente sempre está usando em um programa, né? Que são o size e o language. Size, ele vai retornar o tamanho da matriz, vai dizer quantas linhas e quantas colunas a matriz tem. Então, você tem uma matriz aqui, dá uma matriz e coloca size e a matriz de entrada, ela vai dizer quantas linhas, quantas colunas. Enquanto que o language, ele vai retornar o comprimento do vetor ou a maior dimensão de uma matriz. Então, por exemplo, se você pega essa mesma matriz aqui e dá um language, né, nela, ela vai dizer que a maior dimensão dela vai ser 3, que ela contém 3 colunas, né? São 2 linhas só e 3 colunas, então a resposta do language para uma matriz vai ser a maior dimensão dela, que é, neste caso, a coluna. Então, vamos lá testar. Então, você tem uma matriz A lá, igual a, vamos colocar um hand 6 por 6, 6 por 6, né? Criei a matriz uma matriz 3 por 6, randômica. Muito grande, né? Vou colocar uma 3 por 3 que é melhor. E se eu der um size A, né, ela vai me dar que essa é uma matriz 3 por 3. Language A, opa, escrevi errado. Como é que é? Language A. Pronto. Tá certo? Tá certo ou tá errado? Bom, como eu digitei um A minúsculo, né, tem uma outra matriz na memória que corresponde a esse A minúsculo, né, que é esta aqui, ó. Então, essa matriz é 2 por 2. E se o A maiúsculo, language A, é uma matriz 3 por 3. Então, se eu coloco um vetor, por exemplo, um vetor que vai variar de 1 a 100 com um passo de 0,1, com um incremento de 0,1. Então, ele vai começar com 1, 1.1, 1.2, 1.3 e vai até 100. Qual é o tamanho desse vetor? Né? Então, se eu der um size x, ele vai me dizer que é um vetor de uma linha e 991 coluna. Ou se eu der um language x, ele me retorna 991. Então, esse comando language, ele é muito importante, ele é muito usado, por exemplo, quando você vai resolver algum problema, escrever algum script, e você cria um vetor lá, que é o seu domínio, e aí você vai fazer um loop dentro desse domínio. Então, você vai fazer um loop dependendo do número de elementos que tem o seu domínio. Então, você faz um loop variando de 1 até o número de elementos do seu domínio. E o número de elementos do seu domínio você obtém usando o comando language. Language, o seu domínio, né? Ele vai te dar o número de elementos do seu domínio. Muito bem, outras funções importantes é a manipulação de matrizes, né? E tem alguns comandos para manipulação de matrizes. Aqui eu coloquei 3.
existem mais outros. O primeiro é o Reshape. O Reshape, ele dá um novo formato, né? Quando for possível, né? Você dá uma matriz de entrada e ela reordena essa matriz de entrada de acordo com o número de linhas e o número de colunas que você informa. Então, por exemplo, aqui, eu criei uma matriz A de 1 a 10. O que essa matriz vai me retornar de 1 a 10? Daniel, essa matriz A vai ser igual a quantos? Tem alguém na sala? Opa, eu tô aqui, professor. Então fala aí, Henrique, Não, né? sou eu, mas não sei não. Só tô consentindo aqui. Se eu colocar A igual a 1, 2 pontos 10, vai me retornar o quê? Vai me retornar um vetor com os elementos de 1 a 10. Como eu não coloquei o incremento, né? O incremento vai ser 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se eu der um shape A2, 5, ele vai pegar essa matriz A e transformar ela em uma matriz 2 por 5. Levando em consideração a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entenderam? Ele vai levar em consideração a sequência Interessante. de dimensionamento de uma matriz. Tá? Ele vai pegar a matriz A e reescrevê-la no formato de uma matriz 2 por 5. Você tem um vetor, né, que tem os elementos de 1 a 10. E o Reshape vai pegar esse elemento de 1 a 10 e escrever numa matriz 2 por 5. Né, vamos lá. Então, A recebe de 1 a 10. Tá lá. E vou pegar o B, Reshape, A2, 5. Poderia ser diferente? Poderia ser 5 por 2? Poderia. Entendeu? Desde que seja possível, né, colocar esses elementos em uma matriz 5 por 2. Bom, outro comando é o rotate, né, 90, que rotaciona a matriz em 190 graus. Então, se eu pegar uma matriz aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, isso aqui vai ser uma matriz 3 por 3. E ela, quando você coloca o root 90, né, ele vai pegar essa matriz e vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, ela vai pegar o 1, vai parar aqui embaixo, o 2 no lugar do 4, o 3 no lugar de 1, 6 no lugar... Entenderam? E assim rotacionando os elementos. Então, pegar uma matriz A igual 1, 2, 3, 1, 2, 3, opa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, root 90 A. Tá aí. Então ela rotaciona a matriz. O outro comando é o flip LR, que ele troca simetricamente a posição de colunas da esquerda para a direita. Né? Então, se você tem uma matriz aqui, B, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se você der um flip LR de B, ele vai pegar a coluna 3 e jogar na coluna 1, e vai pegar a coluna 1 e jogar na coluna 3. Né?
Então, é uma troca simétrica das colunas. Flip LR A. Tá lá? Né? Então, ele pegou a matriz A está aqui, ele pegou a coluna A, jogou na a coluna 1, jogou na coluna 3, e pegou a coluna 3, jogou na coluna 1. Outros comandos. Vamos colocar em formato de nota aqui. E aí vocês vão, à medida que... Um outro comando é o flip. Como é que faz para aumentar aqui o... É o flip wood. Da matriz B. E isso aqui vai fazer o seguinte. Ele troca simetricamente de posições as linhas de cima com as de baixo. Ok? Então, se eu dar um flip, tá aqui. Então, eu tenho a matriz A, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Ele vai pegar, jogar 7, 8, 9 para cima e 1, 2, 3 joga para baixo. Né? Então, ele inverte simetricamente na vertical, ao passo que o flip LR inverte simetricamente na horizontal. Alguma dúvida? Não. Tá de boa. Tem o diag. Cria um vetor. Diag, o nome já diz, né? Está relacionado com diagonal. Se você tem uma matriz B, ele vai criar um vetor com uma diagonal do vetor D, do vetor de entrada, da matriz de entrada. Então, muito bem. Se você dá de entrada o D aqui, se for uma matriz, o diag ele vai pegar a diagonal dessa matriz e criar um vetor. Se o D for um vetor, ele vai pegar esse vetor D e criar uma matriz diagonal com os elementos desse vetor. Então, se eu pegar diag ens, tá aqui, ele pegou a matriz anterior, né, que eu criei, que é a matriz inversa de A, inverte, não, é o flip AD, né, de A, invertendo as primeira linha com a terceira, e vai pegar a diagonal principal, 7, 5, 3, e cria um vetor. Ou se eu pegar agora, o ens agora é um vetor coluna. E se eu digitar diag ens, ele vai criar uma matriz cujos únicos elementos não nulos são os elementos da diagonal principal, e cada elemento corresponde ao elemento do vetor de resposta. É isso que vai fazer o diag.
O outro comando é o trio. O que ele vai fazer é retornar. Trio vem de triangular, tá? Opa. Ele vai retornar uma matriz diagonal superior. A partir de uma matriz de entrada. Então, eu tenho uma matriz de entrada aqui, que é a minha matriz A. E se eu digitar trio A, ele pega uma matriz triangular, só os elementos superiores. Cadê o A? Não lembro qual que é o A. Vamos ver. Bom, tá aqui o A. O A é essa matriz aqui, e o trio A, ele vai pegar os elementos da diagonal superior, né? Diagonal principal e as superiores. 1, 5, 9, 2, 6, 2, 6 e o 3. E também temos o trio L. Vocês já devem imaginar o que seja. Opa. Trio. Ou trio A. Desculpa. Vai retornar a diagonal inferior. Então, o trio A, a diagonal inferior. Vamos escrever lá. Vou copiar. Alguma dúvida? Não. Bom, é o seguinte. Esses comandos básicos de MATLAB, de Octave, né? Vocês sempre vão poder recorrer às apostilas, que eles vão estar todos lá. Se vocês prestarem atenção lá no arquivo, nos arquivos que eu deixei lá disponível no curso, deixa eu ver aqui, nossas equipes, está aqui. Bom, eu deixei alguns arquivos disponíveis aqui, né? A unidade 1 tem as aulas que a gente está fazendo. E nos arquivos aqui tem algumas apostilas, certo? E aí tem vários comandos importantes que vocês vão poder acompanhar. O que eu vou mostrar para vocês agora está nessa apostila aqui, Octave Tutorial, tá? Eu já deixei ela previamente aberta aqui. Então, vocês têm ela com alguns comandos que a gente já mostrou, né? O inv, que é o inverso da matriz, o determinante. O trace eu não mostrei, mas é o traço, ele calcula o traço da matriz. O que é um traço da matriz? Soma das diagonais, o elemento da diagonal principal. Exatamente. Então, o trace A, ele vai somar os elementos da diagonal principal. Aqui, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 9 dá 15. Tá? O conde, que é o número de condições de uma matriz, né? Vamos ver. Conde A, a resposta, né, dá o elemento, o valor máximo, né, que a matriz pode ter, que é 10 elevado a 16 aí. Rank de uma matriz, né, a sintaxe é essas aqui. Bom, isso aqui vocês podem ver, algumas coisas eu nunca usei, viu, pessoal? O traço eu já usei, determinante já usei, o inv já usei, agora esses dois últimos aqui eu nunca usei. Eventualmente, se a gente puder usar,
a gente vem e recorre aqui, tá? E aqui tem uma lista de exercício para que vocês possam estar fazendo, tá? E eu também elaborei outra lista de exercício aqui para vocês fazerem, e essa lista de exercício vocês vão ter que me entregar, que é a avaliação da unidade 1, tá? Aqui eu deixei 9 exercícios para vocês fazerem, o 10º acabei não fazendo, mas tem 9 aqui, mais 2 aqui, dão 11 exercícios para que vocês possam fazer. Tá? São exercícios bem simples. Eu recomendo que vocês primeiro façam o exercício sem usar o Octave, né, como a gente fez aqui no Jamboard, né, faz o exercício sem usar o Octave, e depois que vocês obtiverem o resultado na mão, vocês vão para o Octave e façam no Octave. Se vocês observarem que o resultado do Octave deu diferente do que vocês fizeram na mão, vocês voltam e refaçam o resultado na mão, que com certeza vai estar errado, tá? Vocês vão ter que encontrar Vocês vão poder encontrar um erro lá. E aqui tem os problemas para vocês resolverem, tá? Quanto tempo vocês acham que pode fazer esses 11 exercícios? Vou dar uma semana, pode ser? Como que vai entregar para o senhor esse exercício? Pode ser no AVA. Vocês fazem na mão lá. Vocês vão ter que fazer na mão isso aí, né? Do jeito que a gente fez aqui, ó. Tá? Do jeito que a gente tá fazendo aqui no Octave, no Jamboard. Mas é para entregar o feito na mão? As duas coisas. Pode fazer na mão mesmo. Porque no Octave vai ser ruim de mandar, né? A menos que você montar o script e mandar o script para mim. Tá bom. Vocês podem mandar o script também, tá? O AVA aceita arquivo zipado? Oi? O AVA aceita arquivo zipado? Aceita. Vamos ver lá no AVA. O ideal é eu colocar aqui e aí vocês... Bom, as aulas estão aqui, tá? E aqui eu vou colocar uma tarefinha. A lição... Tarefa. Lista de exercícios da unidade 1. Deixa eu baixar aqui. Bom, eu faço depois isso, porque aí eu vou ter que acrescentar mais esses exercícios aqui dessa apostila, tá? Mas com certeza vocês devem ter... Eu vou salvar aqui, depois eu volto... Uai, não colocou? Bom, depois eu faço. Eu vou colocar aqui e aí vocês vão ter aqui, na unidade 1, essa lista de exercícios, tá? Bom, agora a gente pode falar sobre gráficos, né? Já mostrei alguns gráficos aí, e o Octave, MATLAB, né, ela possui internamente a construção de gráfico, e é um pouco simples, né, de se construir gráfico no Octave e no MATLAB. Basta vocês entenderem os comandos certos para plotar e a forma como vocês devem manipular as variáveis para plotar esses gráficos. Bom,
Existem vários comandos para plotagem de gráfico, gráfico em 2D, gráfico em 3D, curva de nível, né, em coordenadas polares, tá? E para cada um desses grafos existe um comando. Então, a construção do gráfico é bem simples e a maior parte dos comandos é muito parecida com os comandos de MATLAB, né? A maioria do que eu usei é parecido com MATLAB. Sendo possível a geração de gráficos bidimensionais ou tridimensionais e também curvas de níveis, tá? Que não está aqui, mas é possível curva de nível. Existe no GNU Octave um grande conjunto de comandos que permite a construção de gráficos, né? E esses conjuntos de comando aqui, para vocês que estão começando, fica difícil decorar tudo, né? Então, o que a gente faz? Tem o tabela aqui, e à medida que a gente vai precisando, a gente recorre à tabela e vai plotando os gráficos, né? E vai modificando esses gráficos de acordo com o que a gente quer. E à medida que vai usando, esses comandos vão fixando na memória. E chega um momento que a gente já não precisa estar recorrendo tanto a essas tabelas, tá? Caso um usuário queira saber qualquer interface, basta usar esse Graphic Toolkits, né? O kit de ferramentas de gráfico. Né? E aí você pode modificar a interface dos gráficos. Aqui eu mostro dois gráficos, né? A diferença é as linhas de grades que um gráfico tem e o outro não, né? E que facilitam na visualização do gráfico, né? Então as imagens mostram o mesmo gráfico gerados com a opção FLTK e o GNUplot, respectivamente, né? Então esse aqui é o FLTK e aqui o GNUplot. Quais são os comandos de gráficos básicos, né? Então, o que a gente mais usa é o plot, que vai plotar gráfico em 2 dimensões, né? Então, você vai visualizar gráficos lineares no plano. O bar vai gerar gráficos em barra, STEM, sequência discreta, stairs, né? Plotar gráfico em degraus, stairs vem de escadas, né? Os degraus da escada. Enrobar, né, plotar barras de erros, né? Falei errado pra caramba, né? Error bar, é a barra de erros, né? O histograma, que é o HIST, né? E o comet, né, que é a trajetória de um cometa. Vamos ver cada um desses casos aí. Então, mais simples de se plotar um gráfico, né? Você tem um vetor aqui. E aí plote o vetor, ele vai plotar o vetor. O Y vai ser a abscissa e a ordenada vai estar relacionado com o número de cada elemento desse vetor. Né? Então, nesse caso aqui, esse vetor ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. O elemento 1 é 0, é o 0, o elemento 2, né, é o 0,48 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vou criar um Y aqui. Na verdade, eu vou criar um X, tá? De 1 a 20. Então, se eu plotar X, o que ele vai me retornar? Uma linha, né? Uma reta. Para cada elemento do vetor X, eu vou ter uma casa aqui correspondente. Então, se eu plotar, por exemplo, o X ao quadrado, o que eu vou ter? Uma parábola. Certo? Então, o plot é o comando mais simples que plota, né, no Octave e no MATLAB. Então, se Y é um vetor, quando você plota esse vetor, ele vai produzir um gráfico linear com índices de elementos de Y. Né? Os índices do elemento está referindo, como eu falei,
ao número de cada casa dos elementos de y. O 0 está no índice 1, 0,48 no índice 2 e assim sucessivamente. Agora, se eu tenho uma função, né, que a gente vai mais usar. Então, vou criar o domínio da minha função, vou chamar o domínio da função de x, vou fazer o x variar de 0 até 2π, com intervalo de π sobre 0,1. Se eu der um language ou deixa eu ver uma coisa aqui, x. Eu fiz errado aqui, desculpa. Então, x vai variar de 0 0,1 2 vezes π. Pronto. Pronto, agora sim. Então, language x. Então, eu criei um vetor x que contém 63 posições. Né? Eu posso criar agora uma função y, que vai ser o seno de x. Uma função, vamos chamar y1. Uma função y2, que vai ser o cosseno de x. E uma função y3, que vai ser a tangente de x. Então, as três funções foram criadas, elas estão aqui. Né, e contém um vetor, né, com uma linha e 63 colunas, né, cada uma desses vetores. O x, que é meu domínio, a função y1, que é a função seno, a função y2, que é o cosseno, a função 3, que é... Então, se eu quiser plotar, eu posso plotar, então, cada uma dessas funções, plot, e a síntese é essa, o domínio e a função que você quer plotar. Se eu mandar plotar novamente, o que vai acontecer? Ele plota por cima da função anterior. Ele limpa a função anterior, né, do gráfico anterior e salva por cima. Se eu dar novamente o plot y3, daí ele vai plotar por cima. Mas se eu quiser plotar as três no mesmo gráfico, eu tenho que entrar com o comando hold on, né? Hold on, ele vai segurar o gráfico, e aí eu posso plotar novamente a função y1, e aí eu vou ter as três funções aqui. Só que não está mostrando, né, o tamanho delas, né? Já eu mostro como redimensionar este gráfico. Vamos antes plotar o x e o y2. Então, tá aí, estão as três funções aí, só que eu não consigo enxergar direito, porque a função tangente, ela diverge, né, para π igual a 90 graus. Né? Como ela diverge para π igual a 90 graus, ela vai formar esses picos aqui, ó. Né? Mas eu posso controlar esse eixo usando o comando axis, né? O eixo em inglês. Como é que eu uso essa sintaxe, né? Então é entre parênteses e dentro do parêntese colchetes. E aí eu coloco o valor inicial de x, seguido pelo valor de final, em vírgula, eu vou colocar de 0 a 6. E o y, né? O valor inicial eu vou colocar menos 2 a 2. Ou então de menos 1 a 1, né? Que é o que eu sei que é a variação do seno, variação máxima do seno e do cosseno, né? Eu errei, onde é que eu errei? Ah, tá, faltou uma vírgula aqui, ó.
Pronto. Aí está. Vamos colocar 1.5. Pronto. Aqui estão as minhas funções. Né? Tangente é azul, que vai para cima. Né? Aqui está a tangente. O cosseno, que é a laranja. E o seno, né, que é a vermelha aí. Quem que queria fazer alguma pergunta aí? Eu, professor. E se eu quiser colocar, às vezes é necessário colocar rótulo nos eixos, eu queria saber como que eu faço isso. Tá, boa pergunta. Bom, o que ele está querendo saber é como é que eu escrevo aqui embaixo e em cima, né? Tem os comandos certinho para isso. Chama-se legenda. Cadê? Tá aqui. Tá aqui, X-label, Y-label, o título, né? Então vamos lá. Primeiro o título, title, né? Como eu vou acrescentar um texto, tem que estar entre apóstrofe, vamos colocar funções trigonométricas. Pronto. Vamos lá, coloquei a legenda lá em cima, tá vendo? Agora, para colocar o que representa a abscissa, né? O eixo X e o eixo Y. Então, o eixo X é o X-label. Vamos colocar X, né, entre colchete. Posso colocar Y-label, né, entre colchete. Eu posso escrever Y1, Y2, Y3. Eu acho que ele não aceitou porque... O label estava com O L. label tá errado. Ah, tá. Eu coloquei label assim, né? Escrevi errado o label. Então, Y1, Y2, Y3. Pronto. Tá aqui. Eu coloquei a minha label vertical e a label horizontal. Entenderam? Sim, valeu. E para salvar esse gráfico, professor? File, save as, né? Aí você pode salvar em JPEG, PNG, TIFF, PDF, EPS. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Função.png. E se eu for lá na minha área de trabalho agora, tá aí a função em PNG. Entenderam? Sim. Tudo bem. Bom, agora vamos mostrar algumas outras atribuições. O GNU Octave também pode plotar múltiplas linhas em apenas um gráfico, né? Eu mostrei lá usando o comando hold, né? Vamos fechar esse gráfico aqui.
E podemos plotar xy1, xy2, xy3. Faltou uma vírgula aqui. Né? E novamente controlar o eixo. Lembrando que para controlar o eixo, primeiro o parêntese, dentro do parêntese eu coloco o colchete, e dentro do colchete quais são os limites dos meus eixos. Primeiro o x, né? Vou começar de 0 a 6, depois o y, vou começar de menos 1.5 a 1.5. Está aí, né, as duas formas de plotar vários gráficos, várias curvas em um gráfico só. O hold on é interessante porque às vezes você está num script lá e você plota o gráfico num loop, e aí você precisa de um outro loop e quer plotar no mesmo gráfico, né? Um outro cálculo. E aí você dá um hold on, plota, e aí vai plotando. E você pode também dar um hold off e criar um novo gráfico, né? Você pode criar um figure, né? Você cria uma nova figura, tá? E tudo que você for plotar agora vai vir nessa nova figura. Opa! Entenderam? Note o erro meu aqui, ó. Eu quis fazer um cálculo matricial, né, com 2 vetor linha. Não existe, né? Não tem como fazer. Então tem que ser o quê? Tem que usar o ponto, né? Mesma coisa se eu colocar aqui ao quadrado, ó. Vai dar erro, né? Então tem que colocar o ponto porque é elemento a elemento. Entendeu? E se eu colocar figure, eu crio uma outra figura. À medida que eu for colocando figure, eu vou criando várias figuras, né? E eu posso plotar cada curva numa figura separada. Entenderam? E você pode também salvar essa figura. Mais para frente a gente mostra o comando save, tá? O nome da figura. Bom, então esse comando aqui equivale ao hold on, né? E eu recomendo que vocês usem o hold on para plotar nos seus scripts. Muito bem. Agora, notem que é o seguinte, quando a gente plota aqui, ó, essa linha ela está muito fina, né? Eu posso trabalhar com essas linhas também, né? Então, vou plotar aqui, vou criar um domínio de 0 até 1, com um intervalo de 0.05. Vou usar o subplot. E depois eu vou plotar x e o quadrado de x. E vamos ver o que acontece. Vamos fechar essas aqui. Primeiro, domínio de x de 0.05 a 1. O que ele vai criar aqui? Oh, caramba. Ele vai criar um vetor com 21 posições, né? Então, vamos dar um subplot 1, 3, 1. O que ele criou? Ele criou um gráfico, né? Subplot 1, 3, 1. Eu vou criar 3 colunas, tá? Onde cada coluna vai ter um gráfico. E aqui nessa coluna, eu vou plotar o x e o quadrado do valor de x. Plot x ponto
ao quadrado, vírgula, e aqui eu vou dar um comando, né, para modificar a linha, né, que eu quero plotar. Então, eu uso o apóstrofe, né, asterisco K. O K é de black, tá? Comando de black. Então, quando eu dou esse comando, ele vai criar um gráfico com asterisco na cor preta, né? Poderia colocar uma outra cor. Existe uma matriz de cores aqui que eu posso usar, né? O Y é o amarelo, o M é o magenta, o C é o cian, o R, G, B, W, K, né? Que é o preto. Tem outras opções aqui, S, D, P, H. Né? Então, vamos colocar um H aqui para ver o que muda. Opa! Eu errei aqui, peraí. Isso aqui eu não conhecia. Errei e criou um outro gráfico aqui com esferinha. Aí. Acabei aprendendo sem querer. Tá? Mas vamos colocar o H aqui. Pronto, ele mudou de cor, né? Vamos colocar um vermelho, tá vendo? E aí eu posso usar a cor que eu quiser. Então, o subplot, como vocês já viram aí, ele vai criar um gráfico, né? Uma matriz de gráfico, né? Aqui na linha 1, o primeiro gráfico. Vamos voltar lá. Pronto. E o outro subplot 1, 3 na linha 3, né? Subplot. Agora, na linha 1, coluna 2. Vou criar um gráfico agora. Opa, não foi? Era para ter ido. Você não fechou parênteses. Ah, não fechei parênteses. Tá vendo aí? Uma coisinha boba e não... Pronto, agora criou um outro gráfico, tá vendo? Vamos plotar nesse segundo gráfico agora. Plot x log de x mais 0,1. Por que eu tenho que colocar 0,1? Porque meu x está começando no 0, né? E se eu colocar log de 0 vai dar erro. Vírgula, entre colchete, menos b. B é blue. O menos eu vou criar um gráfico aí tracejado. Pronto, tá aí o gráfico tracejado, ele plotou o logaritmo de x. Tá? Só que o traço é tão pequeno que parece uma linha contínua, né? Vamos colocar um outro subplot, uma linha, 3 colunas na coluna 3. Certo? Ah, tem um P aqui que eu não sei o que é o P, né? Subplot. Pronto, já criei um outro gráfico lá. E aí vamos plotar o x ao cubo. E vamos dar ao x ao cubo o símbolozinho de mais. Mais R. R é de red, né? Então vai vir mais um R aí. Não, vamos colocar outro. Vamos colocar outra cor, que eu já usei o R aqui. Vamos usar o G, que é o green. Né? Então vai vir um verde aqui com símbolos de mais. Bom. Essa plotagem vai funcionar, Henrique? É para dar certo ou é para dar erro? Henrique, eu chamei seu nome, Henrique. Alô, tem alguém na área? Henrique deve estar jogando. Henrique deve estar jogando, né? Tudo bem, Daniel, ajuda nós aí. Esse comando aqui tá certo ou tá errado? Oi, professor, chamou? Você foi no banheiro, Henrique?
Eu tava procurando água aqui em casa, não tinha colocado na geladeira. Ah, então tá bom. Eu vou plotar aqui, ó. Você tá acompanhando o subplot? Você entendeu o que que é? Não vi o que é subplot, não. Então tá bom. O subplot, ó, linha, coluna e qual coluna eu vou plotar. Então, o subplot 1, 3, 2, eu vou criar uma coluna, vou criar 3 colunas de gráfico, tá? Na primeira linha, uma linha com 3 colunas, e aqui o número da coluna que eu estou plotando, tá? Então, aqui eu criei o subplot 1, 3, 1, eu criei essa coluna aqui com este gráfico. Ok. 1, 3, 2, a segunda coluna, e 1, 3, 3, a terceira coluna. E aí eu estou usando o plot, né, para jogar o gráfico aqui, a função minha. Então eu criei um domínio, né, que vai de 0 a 1, com um intervalo de 0,05. E agora eu vou plotar x e x ao cubo, né, x ao cubo, né, em função de x. Aham. Com símbolo de mais, e o g é a cor green. Ah, né? tá. E aí, a pergunta é, esse comando vai funcionar ou não vai funcionar? Eu acho que vai, mas você não precisa fazer mais 3 plots? Esse é o terceiro. Eu já fiz 3. Vai funcionar, então? Ah, creio que sim. Mas, você declarou o X, tá? Eu acho que vai. Pode dar Enter? Vamos. Deu erro. Onde é que está o erro? Esqueceu do ponto no X, no elevado ali? Exatamente. Tá aí. Entendeu? Tá. E eu posso colocar também... vamos ver se eu consigo um subplot... Se eu posso colocar o subplot 1, 4, 4. Não criou. Deu erro. Ô, professor, Oi. eu perdi aqui. Esse subplot 132 é o que mesmo? Lá em cima? 1, 3, 2. Na primeira linha, são 3 colunas, né? Na coluna 4 aqui eu vou gravar um gráfico. Na coluna 2 aqui eu vou criar um gráfico, tá? Ah, tá. Valeu. 1, 3, 2. Ó. Se eu der 1, 3, 2, ele vai limpar o gráfico do meio lá, ó, tá vendo? Agora eu vou plotar x log de x mais 0,1. Agora eu vou usar um line width 2. O que mudou? Espessura da linha, né? Espessura da linha. Então, se eu quiser aumentar a espessura da linha, eu tenho que usar esse comando aqui, ó, line, L maiúsculo, width, W maiúsculo, né? Entre os apóstrofes aqui, vírgula, a espessura da linha que eu quero. Se eu quiser uma linha bem espessa, ó, tá vendo? Funciona se eu colocar o L e o N minúsculo? Vamos testar. Opa. Funciona. Né? Por que eu coloquei maiúsculo? Porque line é linha, width é espessura, né? Só para vocês lembrarem aí que é a espessura da linha, tá? Diga. Tem como você colocar um label e mudar o tamanho, a fonte? O tamanho da fonte? Colocar um label nesses gráficos e mudar a fonte dela, aumentar para 2, 1, só porque eu tentei fazer e não deu certo na última vez. Tem como você aqui em Tools... Deixa eu ver. No MATLAB você opera aqui, você altera todo esse tamanho aqui, mas aqui também, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Não, não é.
No Octave eu não lembro, eu vou dar uma olhada como é que é. Tem os comandos, font labels. Vamos ver se aqui na apostila tem. Bom, a gente pode vir aqui no Octave. E help font label. Help font. Também não tem. Vamos ver aqui na documentação. Não precisa funções. Bom, eu vou dar uma olhada na próxima aula, eu posso até mostrar. Ou então, ao longo dos cursos, né, eu vou mostrando. Mas, a princípio, no MATLAB, quando ele abre essa janela, você tem a opção de alterar as fontes, né, o tamanho das fontes aqui que você usa. No Octave não tem essa facilidade, né? Já é uma diferença aí entre o Octave e o MATLAB. Tá? Bom, aí tem outros gráficos, tá? O gráfico de barras. Por exemplo, você faz uma pesquisa e quer plotar essa pesquisa, né? Ou então aqui a própria função seno e cosseno, né? Vamos lá. Então vamos criar um domínio x variando de 0 a 4, colocar 2 pito com intervalo de 0,1. E o y igual aos... Vou colocar cosseno. Eu gosto mais de cosseno do que de seno. Eu gosto de funções pares. Tá? E agora vamos aprender a usar esses gráficos simples aqui, né? Que é o plot, bar, stem e stairs. Né? Então, é para gerar aqueles gráficos ali. Então, o primeiro gráfico, vamos colocar um plot x, xy. Ele vai gerar já o que vocês estão esperando, né? Ah, não. Deixa eu dar um plot xy, como vocês já estavam esperando. O bar xy, ele vai colocar as barras, né? Para cada ponto da sua função, ele vai gerar uma barrazinha que corresponde a um retângulo, né? Também tem o stem xy, né? Ele vai traçar uma linha e um ponto. E os stairs. Stairs, como vocês já sabem, é cadeira, né? Escada, né? São os degraus da escada, xy. Tá ali, ele vai explotar em termos de escadazinha, né? Uma escadazinha. Então tá aí. E o histograma, vamos criar um vetor aqui, um vetor A, com uns valores qualquer. 1, 3, 5, 8. E aí, o ist A
ele te dá o histograma, né, com essas... vai lhe dar esse histograma com esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele pulou a posição aqui, deu algum erro. Deixa eu ver de novo. Estiar. Então, o que o histograma faz? Ele constrói o gráfico, né, de frequências. Bom, outras formas é o bar. Opa. Ele vai traçar as barras, né, relacionado a esses valores para cada elemento do seu vetor. Você pode traçar o grid. E ele vai mostrar aí os gráficos. Bom, muito bem. Como a gente pode plotar, por exemplo, agora, funções bidimensionais? Para funções tridimensionais, né, tem essas funções aqui. Cada uma delas representam plotagem em 3 dimensões. Né? E para aprender a usá-las, a gente precisa usar o Mesh Grid. O que seria o Mesh Grid? Né? Você vai ter que criar, para plotar um gráfico em 3 dimensões, 2 domínios, em X e em Y. E você tem que mesclar o grid de X com Y, e depois que mesclar esse grid, ele vai criar uma matriz, e para cada elemento da matriz, ele vai criar o valor da sua função. E aí, depois que você cria o grid x, y e a sua função já para cada elemento dessa sua matriz, você pode calcular, plotar superfícies, você pode plotar gráfico em 3 dimensões. Né? Então, esses são alguns comandos e vamos testá-los, tá? Então, vamos começar com o programa, o comando mesh, né? Que é XYZ. Primeiro, o que a gente faz, tem que criar o domínio, tá? Então, eu vou criar um domínio T, que é um auxiliar, que vai variar de -2, com um intervalo de 0,2 a 2. E aí eu vou criar uma matriz com os vetores x e y, e essa matriz ela vai ser escrita em termos da mesclagem do grid de T com T. Então, vou criar um mesh grid TT e vou armazenar em XY. Agora, eu vou calcular uma função Z, ou então a função f de XY, né? Que vai usar o meu domínio x e o y. Então, aqui ele colocou x multiplicado pela exponencial de -x ao quadrado, né? Vocês já sabem que isso aqui é uma função gaussiana, né? Menos y ao quadrado. Então, essa função de x, y aqui eu vou chamar de z. Ok? Agora eu crio... Se vocês olharem aqui, ó, o Z é uma matriz 21 por 21, o X também é uma matriz 21 por 21 e o Y também é uma matriz 21 por 21, né? Aqui. O Z é uma função de 2 variáveis, né? Dessas 2 variáveis, X e Y. E se eu der um mesh XYZ, vamos ver a saída. É um gráfico tridimensional, né? Em curvas de nível, né? Na verdade. Bom,
essa mesma função eu posso usar o plot 3D ou o surf, né? Que é a superfície, né? Oh, caramba. Então, se eu usar o surf, x, y, z, né, ele vai criar o mesmo gráfico, mas... Vamos ver se o plot 3D funciona, né? Aqui com este... É o plot 3, vai mostrar o gráfico no espaço tridimensional, x, y, z. Né? Tá aí o meu gráfico. Eu posso mover, posso girar, né, no plano. Então, eu posso movimentar de acordo com o que eu queira movimentar este gráfico. Vamos ver se tem outros mais interessantes. Tá, eu posso mexer com um mapa de cores, tá? E aí vocês vão fazer... Vocês vão dando uma olhada aqui a forma como é que plota e aprendendo a plotar, né? Eu posso fazer o contorno plot também. O número de linhas que eu vou plotar tá lá. Né? Se eu aumentar, colocar 30, né? Quanto maior o número de linha que eu colocar, né? Vamos colocar 1000. Entenderam? Vamos colocar 5000. Ele leva um tempinho agora para calcular, né? Que agora eu exigi um pouco mais do meu processador. Pronto, ele calculou, só que, como eu coloquei um número muito grande de linhas, essa figura vai ficar muito pesada. Tá? Ele está calculando ainda. Se der um htop aqui no meu computador, vamos ver. Aqui, ó. Meu processador está sendo usado 100% com o cálculo do GNU Octave, ó. Ele ainda está executando o cálculo, tá? Está usando um cálculo serial. Vamos dar um Ctrl Z aqui para ver se mata. Pronto, matei, porque eu exagerei aqui na curva, né? Vamos deixar 50 linhas, tá bom. Entenderam? Bom, vocês podem, como eu já havia falado, colocar título, mudar o título do X, Y, Z, inserir a anotação no gráfico. Tem outros exemplos aqui de plotagem, de legenda, né? A legenda do gráfico, ó. Né? Então, legenda Y1, Y2, Y3. E aí, para cada função, ele vai colocar o correspondente a ela, né? Entenderam? Quantas horas? Caracas! 5h15. Puxa vida, agora que eu ia entrar no legal mesmo, acabou a aula. Que é o controle de fluxo. Então, muito bem. Essa parte aqui, pessoal, de arquivos scripts.m, eu vou ensinar de acordo com que a gente vai evoluindo na física computacional. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre mecânica, resolver um problema de mecânica. E aí eu vou ensinar, depois que numericamente resolver um problema relacionado com mecânica, a gente vai construir um script, e aí eu ensino os comandos básicos
de um script em MATLAB, tá? O Octave. Então, os fluxos de controle, né, básico. Rapidamente eu vou falar aqui, né? A gente vai usar o for, né? Qual que é a sintaxe do for? O for ele remete a um loop, né? Então você vai atribuir valores a uma variável, né? De acordo com como você deseja, né? Então nesse exemplo aqui eu estou atribuindo valor para a variável i, que vai mudar de 1 até o valor n. E para a variável j, que vai variar de 1 até o valor n, que é um valor que eu posso calcular depois. Pode ser, por exemplo, o comprimento do meu domínio. Né? Por exemplo, eu criei o domínio aqui no Octave. Né? Meu domínio... não, o x eu já... o t. Né? Qual que é o comprimento do t? (21). Então, eu posso usar um for i variando de 1... né, 2 pontos, language t. Né, eu posso escrever dessa forma no meu script. Né, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer o i variar de 1 até o comprimento desse domínio t aqui. O comprimento do domínio t é 21. Então, ele vai fazer o i assumir 21 valores. Né, ele vai de 1 até 21. E eu posso criar loop um dentro do outro, e dentro desses loops eu vou atribuindo os comandos. Então, for é um laço, é um controlador de fluxo mais simples que é usado na programação. O Fortran também usa for, né? Como é que a gente usa for no Fortran? Vocês lembram? do? For? Tem for no Fortran também. Muito pouco usado, né? Tem? Sério? Tem. Só conheci o do e do while. Do while, né? Então, o do é do e igual, né? 1, e a sintaxe no Fortran. Tudo bem, vamos usar o do. No Fortran, a sintaxe é essa, né? Do e variando de 1 a 10, 0.1. Né? Então, o i vai de 1 a 10, com intervalo de 0.1. No MATLAB, é for 2 pontos, igual a 1, 2 pontos, 10. Tá? E aí eu não preciso colocar o intervalo aqui que ele vai variar de 1 em 1. Aqui também, né? Eu posso colocar assim. 0.1, 10, né? Que ele vai de 0 a 10 de intervalo de 0.1. Mas o que a gente faz geralmente? A gente cria um domínio. Criamos um domínio aqui. Então, esse domínio T vai construir elementos em um vetor que vai variar de 1 até 10, com um intervalo de 0.1. E eu crio o loop for i, que vai variar de 1 até o número de elementos que contém esse vetor. E aqui ele vai variar de 1 em 1. Tá? Essa variação, o primeiro valor que o i vai assumir vai ser 1, o segundo vai ser 2, o terceiro 3, assim sucessivamente, até o número de elementos desse vetor aqui. Entenderam? Ops, cadê? Aqui. E aí eu posso colocar sucessivos laços um dentro do outro, né? Igual a gente faz em Fortran. Então é muito comum construção em conjunto de laços for, né? Como eu disse. Então olha esse exemplo aqui. For i variando de 1 até 10, for j variando de 1 até 10, a de ij igual a i mais j, a de b de ij igual a b
I menos J. O que isso aqui vai fazer? Ele vai colocar um loop dentro do outro e vai criar uma matriz A com I elementos na linha, J elementos na coluna, e para cada elemento ele vai, né, somar o I com o J, e vai armazenar no A, e subtrair I com J, armazenar no B, com esses índices I e J. Como é que encerra um loop? End for, end for. Também eu posso fazer loop com while, né? Então, no exemplo abaixo, o laço while é executado se as condições testadas forem verdadeiras, né? Então, você coloca, atribui alguns valores, A igual a 1, B igual a 15. Enquanto B for menor que A, você vai fazer A mais 1, A igual a A mais 1, B igual a B menos 1. End while, né? E vai, quando terminar, vai plotar na tela fim do loop. Entenderam? Display é para escrever na tela, tá? Disp, fim do loop. Então, o que vai acontecer? O A começa com 1. E aí ele vai testar. A é menor que 1? 15 é menor do que 1. Aí o A vai receber A mais 1. 1 mais 1 dá 2. E o B vai receber B menos 1. 15 menos 1 dá 14. Termina. Volta aqui. Agora A é 2 e B é 14. A é menor do que 1? A é menor do que 1. Então A vai receber A mais 1. A é 2 agora. 2 mais 1 dá 3. B é 14. 14 menos 1 dá 13. E aí ele vai fazendo isso sucessivamente até que A seja maior que B. Entenderam? Fim do loop. Esses operadores relacionais a gente já falou, né? Maior, menor, igual, o e ou não. E aí a gente usa com as declarações if e else. Né? O if é condição. Criei um loop para i, um loop para j. Se o i for igual a j, então você vai armazenar na matriz A com índice I e J o número 2. Se não, se o I for diferente de J, você vai pegar o absoluto de I menos J. O que é o absoluto de I menos J? O valor positivo, né? Se o valor positivo de I menos J for igual a 1, então você armazena na matriz A o valor 1. Se não, você armazena o 0 e end if. End if para essa condição, end if para esta condição, end for para essa condição, end for para essa condição, e no final você vai mostrar a matriz A. Entenderam? Bom, e aqui é trabalhar com imagens. Isso aqui a gente, se vocês tiverem curiosidades, tá? Você pode pegar uma foto que vocês têm aí, abrir ela no MATLAB, no Octave, e trabalhar com cada pixel que compõe a foto. Tá? E tem esses comandos aqui para trabalhar com a foto, e aí você pode fazer esses efeitos aqui nas fotos usando o Octave ou o MATLAB. Tá? Você pode construir também um histograma dessas fotos e mostrar como é que muda as matrizes de cores Bom, você pode trabalhar com imagem, tá? Aqui não é o objetivo muito do nosso curso trabalhar com imagem, a gente não vai fazer isso no curso, né? Mas aqui está disponível para aquele aluno que é curioso e quer aprender a mexer com imagem, tá? E essa apostila está disponível para vocês, rotacionando, né, figuras, e aí tem várias coisas aqui que vocês podem aprender com plotagem. Mais uma vez, essa apostila aqui já está disponível para vocês, né, aqui no nosso ambiente do Teams, tá? Em arquivos, tá aqui a apostila Octave, e à medida que eu for encontrando mais materiais interessantes, eu vou acrescentando aqui.
para finalizar, vamos ver aqui essa parte. Lembrando que a unidade 1, né, eu reservei... Nossa, era 6 dias para a unidade 1, né? Quantos dias já foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então, exatamente hoje, né, completa 6 dias, sexto dia de aula nosso, e aí eu finalizo essa parte de Octave e MATLAB, deixo disponível para vocês todo o material, apostila, né, para vocês irem aprendendo, e aí a próxima aula a gente entra na unidade 2, tá, que é a introdução aos métodos numéricos. Aí, com essa introdução dos métodos numéricos, à medida que a gente for implementando, né, os métodos numéricos no Octave, eu vou mostrando para vocês como é que constrói os scripts em Octave, e também eu vou mostrando para vocês as plotagens, né, que mais se adequam aos cálculos que a gente faz. Quem quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não, professor. Então, beleza, Não. vou parar de compartilhar e vou parar a gravação.